Graça e paz, um bom dia a todos que me ouvem. Hoje nós continuamos o nosso devocional diário. Se você está acompanhando nossas proposições de leitura, nós estamos lendo no Antigo Testamento a partir de Neemias, dos capítulos 1 até o capítulo de número 3. Começamos a leitura de Neemias. E no Novo Testamento estamos em Efésios capítulo 6. Paulo, continuando aqui a falar sobre ser cheio do Espírito Santo, ele vai falar sobre sujeições. Você lembra? No final do capítulo 5, ele vai falar sobre as mulheres serem sujeitas ao marido como ao Senhor, e os maridos amar as mulheres como Cristo amou a igreja. Ou seja, a nossa sujeição está baseada na nossa vida em Cristo. E aí ele vai continuar falando para outras duas classes, pais e filhos, servos e senhores. Os filhos devem obedecer aos pais no Senhor, diz o versículo 1, e os pais não devem provocar ira aos filhos, mas criar na disciplina da administração do Senhor. Veja que tudo está relacionado a Deus. Se nós aprendemos a ver segundo a vontade de Deus, somos servos de Deus e andamos conforme Deus, Ele vai fazer com que nós façamos tudo de acordo com a vontade dEle, e essa deve ser a nossa luta. Andar no Espírito, ser cheio do Espírito, é viver como filhos obedientes aos nossos pais e como pais que amam os seus filhos e criam na disciplina do Senhor. E, de igual modo, servos e senhores devem fazer tudo pensando que estão fazendo como ao Senhor. Veja os servos, versículo 5. Servos, obedecer a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor. Ele fala segundo a carne porque nós temos o Senhor dos senhores, que é Jesus Cristo. Mas o Senhor segundo a carne, para não ficar dúvidas, deve ser feito com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Veja que os servos ali, na verdade escravos, a palavra ali é doulos, escravo em grego, mas para nós hoje, os funcionários, homens, colaboradores, como são chamados hoje, também devem trabalhar como se estivesse trabalhando para o próprio Cristo, não trabalhando com corpo mole, preguiça, usando o tempo para outras coisas, burlando o sistema, não, trabalhando como a Cristo para glorificar o nome do Senhor através do seu trabalho. E os senhores, de igual modo, diz o versículo 9, procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vós, está nos céus e que para com ele não há acepção de pessoas, ou seja, você é um senhor, tem esse privilégio, Deus te concedeu isso, mas você deve tratar os seus funcionários, seus colaboradores, como o Senhor trata você, ou seja, estamos servindo a um Senhor só, então ele é o nosso Deus, o nosso Pai. Por fim, nessa carta, Paulo vai chamar os irmãos ali à batalha espiritual. Ele vai dizer para que todos ali devem se revestir de toda a armadura de Deus. Versículo 11 e 13 ele vai dizer isso, para tomar toda a armadura de Deus. Ele vai dizer para nós nos cingirmos com a verdade, ou seja, precisamos usar ali o cinto da verdade, termos a couraça da justiça, que seria aquela carapaça no corpo para proteger ali do coração. Os pés devem estar calçados com a preparação do evangelho da paz. Nós devemos estar usando ali, empunhando sempre o escudo da fé para nos protegermos dos dardos do maligno, usarmos também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E por que tudo isso? Porque precisamos nos armar. Nossa luta, diz o versículo 12, ela não é contra a carne, contra sangue, não é contra pessoas, e sim contra principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Veja que Paulo traz aqui uma série de inimigos celestiais, inimigos espirituais que nós temos, ou seja, a nossa é uma grande luta espiritual e essa armadura também espiritual. Por isso, no versículo 18, ele vai dizer para nós que nós precisamos se vesti-la com toda a oração e súplica, ou seja, não tem como usar essa armadura se não for através da oração, pedindo através da oração, tendo uma vida de oração. O cristão, ele precisa entender que assim que ele se torna cristão, ele foi arregimentado para uma batalha, é uma batalha espiritual constante. Qual nós sabemos, Paulo aos Gálatas, ele vai dizer que a nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, uma milita contra a outra, luta guerreia contra a outra, e nós devemos estar preparados para essa grande luta todos os dias, que assim seja. Paulo termina essa carta e aqui nós terminamos também. Ele deseja a todos a graça, seja com todos os que amam sinceramente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, diz os versículos 24 e 23 respectivamente. E você tem batalhado pela fé? Se tem, não deixe de colocar aí nos comentários. Eu tenho a armadura de Deus. Que ela esteja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe sempre e a paz do Senhor.